3, 2, 1, começando a nossa live de hoje, quinta-feira, a Pastoral Familiar da Paróquia Imaculada Conceição do Ipiranga. Agora são 11h29. Vamos fazer a nossa divulgação da live. Quem for entrando aqui, seja bem-vindo e compartilhe com as suas redes, com seus amigos, no seu mural, a nossa live. Eu vou compartilhar aqui a nossa. Então, diariamente às 11h30, a Pastoral Familiar vem aqui conversar com você que está em casa, partilhar um pouco do que o Papa nos ensina na Exortação Apostólica Amoris Laetitia. E é bom estarmos juntos, é bom poder partilhar um pouco o que cada um está sentindo. Então, eu convido você também que está começando a assistir a gente para partilhar com seus amigos de Facebook, para que mais gente possa estar conosco nesse momento, que possa também fazer os seus comentários, colocar as intenções de oração. A gente sabe que as pessoas estão vivendo um momento assim de bastante tensão, de bastante angústia. Muitas pessoas não conseguem, né? Não podem, né? Não tem com quem falar. Então, que seja um momento de estarmos juntos, partilhando e vivenciando esse momento. Eu também estou aqui partilhando para algumas pessoas. Manda pro WhatsApp. Você já viu, né? Eu já estou mandando, Estou mandando pelo WhatsApp para outros amigos. Eu já mandei para mim também. Ok, enquanto a gente vai fazendo a nossa divulgação, damos as boas-vindas e vamos também, gente, vocês entrando aí, por favor, ajudem-nos a divulgar. Bom dia, Paulo. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Cidinha. Dentro de instantes, nós vamos então partilhar mais um trechinho do livro do Papa Francisco, Amoris Laetitia, o amor, a alegria do amor. Você mandou pro Duarte? Não. Mandou pro Duarte, porque eu tô demorando a achar aqui. Você não conseguiu? Achou ou não achou? Peraí. Ah, achei. Duarte. Abraço para você também, Paulo. Olá, Maria de Fátima. Tudo bom com vocês aí? Um beijo aí, pessoal de Niterói, da Paróquia São Judas Tadeu. Newton Gomes, região Belém. Seja bem-vindo, Newton. Dentro de instantes a gente vai começar mais uma edição do Paróquia Imaculada em sua casa. Temos colaborado com a paróquia para estar junto com vocês em vários momentos do nosso dia, com meditações, com orações. Tem momento para criança, com contação de história, tem momento para jovem, com música, tem as palavras do Padre Pedro. E esse momento de agora, às 11h30, é um momento de partilha em família, em que eu e Gustavo vamos ler alguns trechos da Amoris Laetitia, do Papa Francisco, meditar nessas palavras que o Papa escreveu a partir de 2 grandes sínodos que aconteceram sobre a situação da família no mundo inteiro. Então são palavras que tocam muito a nossa vida familiar, que nos inspiram, que nos ajudam também. Vamos meditar então mais alguns trechos, vamos rezar pelas famílias, rezar pelo mundo inteiro, como disse o Paulo. Vamos estar juntos nesse momento que é difícil. Então vamos lá. Agora eu fiz a minha sala de vídeo também. Estão Vamos lá, chegando pessoal. aqui. Bom dia. Agora, oi, tia Lila, tudo bom? Bom dia. Orações para o mundo inteiro do Paulo, é isso aí. O mundo inteiro está percebendo a gravidade da situação, passando pelas escolhas difíceis, né? Pela questão da economia. É um momento de sentir essa dificuldade, né? De se preparar para o futuro. Mas é um momento também de colocar a importância ali onde as coisas estão, né? De dar a importância que tem importância, relativizar o que passa e ficar, né, preso, ficar mais ligado naquilo que não passa, naquilo que a gente tem de mais importante. Entre essas coisas, a família, né?
Então vamos começar o nosso encontro de hoje, pedindo a iluminação do Espírito Santo para fazer esses 15, 20 minutos de reflexão, de oração, de conversa. Vocês podem mandar os seus comentários, a gente pode trocar aqui alguma coisa, mandem suas intenções de oração. Vamos falar junto sobre o Amoris Laetitia do Papa Francisco e tentar fazer desses dias de confinamento, desses dias de tensão, um momento também de graça, uma oportunidade de paz, né, de oração. Então vamos começando com a oração do Espírito Santo. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Sagrada Família, rogai por nós. Bem-vinda Clarice, bem-vindo Marcos, muito bem-vindos todos vocês. Célia Oliveira, o Fernando Violante também. Sejam bem-vindos. Essa é mais uma edição então do Paróquia Imaculada na sua casa. Estamos no momento agora de partilha em família, em que meditamos um trecho da exortação Amoris Laetitia do Papa Francisco. Bom, o tema de ontem já, a gente está lendo o capítulo 4 da Amoris Laetitia, e o capítulo 4, que é sobre o amor no matrimônio, segue a linha do capítulo 13 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, que é o famoso hino ao amor. A cada dia a gente vai lendo um pouquinho e meditando com o Papa um pouquinho sobre essas linhas, né, da carta de São Paulo aos Coríntios. A de ontem já foi uma meditação do Papa sobre o amor não leva em conta o mal sofrido. E ele então começou a fazer uma meditação sobre o perdão. Nós vemos 2 parágrafos, os parágrafos 105 e 106. E hoje nós vamos continuar lendo a mesma temática, a mesma linha do perdão, com os parágrafos 107 e 108. Então, quem quiser nos acompanhar e tiver Amoris Laetitia às mãos, pode dar uma olhada nos parágrafos 107 e 108. Se não, vocês escutam com a gente vai conversando um pouco mais sobre isso. Vamos lá. Hoje sabemos que para se poder perdoar, precisamos passar pela experiência libertadora de nos compreendermos e perdoarmos a nós mesmos. Quantas vezes os nossos erros ou o olhar crítico das pessoas que amamos nos fizeram perder o amor a nós próprios? Isso acaba por nos levar a acautelar-nos dos outros, esquivando-nos do seu afeto, enchendo-nos de suspeitas nas relações interpessoais. Então, poder culpar os outros torna-se um falso alívio. Faz falta rezar com a própria história, aceitar a si mesmo, saber conviver com as próprias limitações e, inclusive, perdoar-se, para poder ter essa mesma atitude com os outros. Mas isso pressupõe a experiência de ser perdoados por Deus, justificados gratuitamente e não pelos nossos méritos. Fomos envolvidos por um amor prévio a qualquer obra nossa, que sempre dá uma nova oportunidade, promove e incentiva. Se aceitamos que o amor de Deus é incondicional, que o carinho do Pai não se deve comprar nem pagar, então podemos amar sem limites, perdoar aos outros, ainda que tenham sido injustos para conosco. Caso contrário, a nossa vida em família deixará de ser um lugar de compreensão, companhia e incentivo, e tornar-se-á um espaço de permanente tensão ou de castigo mútuo. E termina esse parágrafo. Ontem, os parágrafos que a gente leu, eles falavam sobre o tema do ressentimento, né? Que é o contrário, é a coisa de ficar sentindo e alimentando um sentimento negativo pelos erros que foram cometidos, para aquelas pessoas que a gente acha que nos ofenderam. Hoje o Papa fala do perdão e é uma coisa muito louca, né? A gente fala de perdão hoje em dia como se fosse uma coisa corriqueira, né? Ah, perdoa, perdoa, perdoa.
Mas o perdão é uma coisa muito louca se a gente pensar. Porque o perdão, ele muda tudo, ele revoluciona tudo, né? O perdão é você fazer o bem ao outro, né? Querer o bem do outro, esquecer o que o outro fez, sem que ele precise ter feito nada por isso. O perdão, vamos pensar no perdão de Deus, né? O perdão de Deus começa com Deus. É uma atitude que Deus oferece para a gente antes que a gente possa pensar em pedir perdão, né? Aliás, a gente sabe que a nossa contrição, o nosso arrependimento, já é a ação de Deus no nosso coração, já é a moção do Espírito Santo no nosso coração, nos tornando tristes por aquilo que a gente fez de mal e querendo voltar à casa do Pai como filho pródigo. O perdão, então, ele não está preocupado com punir o mal, né? O mal é a punição de si próprio. O perdão, ele vem antes e acaba com tudo. Isso é muito louco, gente, se a gente for pensar assim, porque isso não é humano, isso é divino, né? Por isso que o Papa fala, a gente tem que se perdoar para poder perdoar os outros. Mas eu só consigo me perdoar se eu passar por essa experiência antes do perdão de Deus. Porque isso não faz sentido, no fundo, né? Num sentido humano, no sentido corriqueiro. E é uma experiência libertadora, como ele fala, de nos compreendermos e perdoarmos a nós mesmos. E não ficar acusando os outros ou jogando a culpa no outro. Quando a gente está em paz, bem consigo mesmo, né? Conseguindo aceitar o perdão de Deus, tendo o amor próprio no lugar, a gente consegue olhar para o outro e relevar, né? Relevar e perdoar o que o outro fez, ainda que seja uma injustiça, ainda que seja uma coisa ruim, né? É muito fácil, como às vezes poder culpar os outros torna-se um falso alívio. Essas são as palavras do Papa, um falso alívio. Então, por um momento eu jogo, eu descarrego no outro, eu julgo o outro, eu falo do outro e eu me sinto um pouco aliviada, como se eu estivesse fazendo a justiça. Mas como o Gustavo acabou de comentar, o perdão é antes disso. O perdão, ele acontece quando a gente consegue olhar para o outro com misericórdia, sem julgar, sem punir, sem castigar, né? No fundo é isso. Senão vai virar uma loucura a vida, né? Como ele fala no final aqui, é um espaço permanente de tensão e castigo o tempo todo, né? Castigar o outro pelo mal que fez. Não, perdoar o outro. É muito louco, como ele disse, é muito divino isso. Vocês já passaram pela experiência do perdão na família? A gente tem a experiência do perdão no confessionário, né? Quando a gente vai apresentar as nossas faltas a Deus e recebe um perdão gratuito, a limpeza completa da nossa alma, aquela faxina interna que renova tudo. Mas mesmo em casa também, né? Como que é a sensação de você, sei lá, pisar na bola, brigar com a sua esposa ou brigar com o seu esposo e ver que um dia depois alguma coisa acontece e aquele amor que existia, que existe entre vocês, está lá novamente, né? E aquilo que foi feito de alguma forma não tem mais importância. Essa experiência do perdão, ela é fundamental, ela é maravilhosa, né? O Papa fala aqui de uma coisa que é muito legal, que é bem inaciana, né? E que é o seguinte: faz falta rezar com a própria história. O que é rezar com a própria história, né? Nesse sentido? Se ele está falando que a gente experimenta, é olhar para a nossa vida, mas pedindo que o Espírito Santo oriente o nosso olhar para olhar para a nossa vida, para a nossa história, com o olhar de Deus, né? E aí a gente percebe o quanto que Deus agiu na nossa história ao longo de todo o tempo, as coisas que Ele fez, os sinais que Ele deu, os momentos que Ele preparou para que a gente pudesse realizar nossa vocação, encontrar alegria, perdoar outra pessoa. Então, e ao mesmo tempo, percebendo a ação de Deus na nossa vida, a gente vê que nós não estamos sozinhos. E que, muito pelo contrário, tudo que a gente já fez, de uma forma ou de outra, Deus vai conduzindo, vai consertando, vai colocando num caminho que só Ele sabe. E o perdão faz parte disso, né, gente? A gente tem a experiência ao longo da nossa vida de passar pelo perdão e as coisas ruins que a gente fez, que a gente passou, poderem ser transformadas em coisas boas. E na família, o que é isso na família, né? Aí eu estava pensando numa experiência, não é recente, né? Não sei quanto a vocês que têm filhos mais velhos, mais novos, mas eu vou confessar uma coisa, de vez em quando me dá uma raiva quando, enfim, alguns dos meus filhos fazem uma coisa, fazem outra coisa. O pai, às vezes, né, a gente quer o melhor para eles, quer que eles façam, que eles estudem, que eles façam as coisas legais para eles mesmos, para que eles se enriqueçam cada vez mais. E de vez em quando fazem uma coisa aqui, fazem outra coisa ali.
continuam fazendo, a gente fica um pouco frustrado. Pelo menos eu fico com um pouco de... Né? E aí, isso é ruim para mim também, essa sensação. Por quê? Porque, no fundo, nós estamos todos juntos, né? A família é uma coisa só, o pai e os filhos participam dos mesmos sucessos, das mesmas alegrias, das mesmas tristezas. E aí a gente consegue, de alguma forma, na conversa, nos combinados e no perdão, passar por esses momentos difíceis e corrigir, andar para frente. Não é? Vocês não têm essa experiência de perdão dos filhos, dos pais, entre vocês? Eu acho que é disso que o Papa está falando, né? Como o Paulo fala, que o Senhor conceda que o amor entre nós e para com todos aumente e transborde sempre mais. Mas esse amor, ele nunca vai estar livre das rusgas, dos problemas, né? Das ofensas. E aí que o amor se prova é no perdão. Conhecer-se a si mesmo, né? A gente não tem medo também de olhar para a própria história, de conhecer as próprias fragilidades, aquilo que nos magoou um dia, porque isso afeta a maneira como a gente não perdoa as outras pessoas. Quando a gente se sente perdoado, quando a gente se perdoa também, quando a gente deixa Deus nos perdoar, né? Fazer essa experiência de receber gratuitamente o perdão, não porque eu mereço, mas porque Deus quer me dar o perdão, também nos ajuda a entrar num caminho de perdoar os outros, de perdoar os filhos, de perdoar o esposo, de perdoar as várias situações em que a gente convive diariamente. Então eu acho que perdoar-se a si mesmo para ter essa mesma atitude com os outros, como o Papa fala, para conseguir perdoar. Como ele está falando, o perdão que a gente dá para os outros é o perdão de Deus, né? Eu lembro do Papa, o Padre Ramon, uma vez num retiro que a gente fez um tempo atrás, o Padre Ramon participou de uma das nossas lives, ele falava sobre o perdão, falava sobre a contrição. E ele falava uma coisa mais ou menos assim, que de alguma forma o nosso perdão para o outro já é um pouco o perdão que Deus quer dar. Porque é claro que a gente pede perdão a Deus pelas ofensas que a gente faz aos outros, mas nós também precisamos pedir perdão aos outros. E o perdão dos outros das nossas ofensas já nos liberta, já nos salva, já nos renova, é ou não é? Então, o perdão, eu só posso dar o perdão na medida em que Deus perdoa a mim e perdoa em mim ao outro. A gente tem que pedir, então, o Espírito Santo, e a gente tem voltado nisso muito aqui, né? Que o Espírito Santo esteja presente em nós, nos perdoando, para que a gente possa perdoar na nossa família. Lembrando, gente, a família, como se diz na teologia católica, é uma igreja doméstica. O que significa isso? É uma maneira muito concreta de falar que a família faz parte do corpo de Cristo, que o sacramento do matrimônio que une homem e mulher cria entre esses dois a relação entre Cristo e a igreja, cria corpo de Cristo na família. Então a família é um lugar onde o Espírito Santo age, porque o sacramento do matrimônio nos dá essa graça. E se o Espírito Santo age na nossa família, então a família é um lugar de perdão, é um lugar de partilha, é um lugar de salvação e de renovação das pessoas. Tem que ser. Então que a gente possa hoje, nesse momento, fazer uma oração, junto com todo mundo que está aqui, junto com a gente. A Simone está falando, é um exercício diário, né? Um exercício diário. De fato, cada dia a gente tem que pedir essa graça de aprender a se perdoar, para perdoar o outro. Também queria mandar um beijo para minha tia Angelina, que está assistindo com a gente, para uma ex-aluna, a Furiato, Gabriela Furiato, e tanta gente que está entrando aqui. Um beijo para vocês, que Deus nos abençoe, que o perdão de Deus atinja o nosso coração mesmo, com toda a sua graça, com toda a sua bênção, para a gente bem viver esse dia de hoje. Tudo é para hoje, a gente tem que viver o dia de hoje. Então, lembrando que São Paulo fala que o amor não leva em conta o mal sofrido, vamos pedir aqui a Deus nesse momento, e todo mundo, por favor, una-se a nós agora nessa oração, pedir que o Senhor continue a enviar o seu Espírito Santo, continue a enviar o seu amor. O Espírito Santo é o amor que existe entre o Pai e o Filho, então que Ele mande para a gente o seu amor, que Ele faça crescer na nossa família a presença do Cristo, que agora nós vamos passar pela experiência da sua morte e ressurreição e da sua ressurreição para perdoar e para renovar toda a existência, toda a realidade, todo o universo. Unindo aqui também a oração do Ricardo, pedindo a vida da jovem Samira, que recebeu hoje um transplante de medula. Então, glória a Deus, e que ela possa realmente ter uma nova vida com essa intervenção médica.
pedindo então que Deus renove na nossa família, com a presença do seu Espírito Santo, os nossos erros, as nossas ofensas, nossas tristezas, mesmo que demore, mesmo que seja um processo devagar, contínuo, mesmo que sejam ofensas que estão lá atrás, que estão muito profundas, não importa, o Espírito Santo ele pode entrar no mais profundo do nosso ser. E ainda que a gente não entenda, que a gente não consiga perceber, ele já está agindo se a gente deixar. Então, Senhor, haja no nosso coração, haja no coração de cada uma das famílias, de cada uma das pessoas que está aqui com a gente. Haja dessa maneira invisível, dessa maneira que não se sente, que não se percebe, mas que nem por isso deixa de ser eficaz e efetiva, para que a gente possa transformar a nossa vida de família cada vez mais, criar um ambiente de paz, um ambiente de perdão, em que o mal que a gente sofre seja assim reparado, seja assim cuidado, mas que ele possa se converter em perdão e em ressurreição. Senhor, que o amor que a gente vive em família seja um testemunho para todo mundo, seja força para que a gente leve para o mundo à nossa volta esse mesmo perdão, essa mesma alegria, esse mesmo testemunho. Senhor, fazei das nossas famílias igreja doméstica, corpo de Cristo, né? Braço de Cristo no mundo e entre nós. Todos nós possamos, então, compartilhar dessa graça hoje e sempre. Amém. Amém. E o quarto mistério do terço da Sagrada Família. Nesse dia, nós contemplamos a Sagrada Família em Nazaré. Essa é uma das meditações assim que eu mais gosto de fazer. Imaginar a Sagrada Família em Nazaré, lá no esconderijo, né? Eles ficaram vários anos ali morando, Jesus, Maria e José, numa casa simples, convivendo como família e tendo uma vida cotidiana, como a gente tem, uma vida cotidiana, de pequeninos gestos de amor um com o outro ali. Então vamos contemplar a Sagrada Família em Nazaré. Nas contas do Pai Nosso, nós rezamos: Sagrada Família, rogai por nossa obediência a Deus. E nas contas das Aves Marias, a gente reza: Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. E antes um Pai Nosso e uma Ave Maria. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Sagrada Família, Rogai por nossa obediência a Deus. Jesus, Maria e José. Nossa família, vossa é. 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 Jesus, Maria e José. A nossa família, vossa é. Sagrada Família, Jesus, Maria e José, exemplo de amor e santidade. Acolhe as súplicas que fazemos, para que, imitando-vos, o mundo seja uma grande família, na qual só reine o amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bom, gente. Bem-vindo, Nelson, lá de Marília. Seja muito bem-vindo. Estamos agora concluindo a nossa live de hoje. Vamos lembrar que a Paróquia Imaculada Conceição do Ipiranga tem uma programação diária com várias lives o tempo todo, para quem quiser ter um momento de paz, um momento de conforto, também um momento de aprendizagem, quem sabe um momento de partilha. As missas às 7 horas da manhã, a conversa com o padre às 9 horas, uma conversa sobre a Jornada Mundial da Juventude com jovens, né, às 8 horas, um horário de boa noite com os salesianos, com os diáconos salesianos, às 9 horas, acho que 20 horas, 20h30. Então vocês podem olhar na nossa página, na página do Facebook, tem toda a programação para vocês entrarem quando quiserem e participarem. Lembrando que na semana que vem, o padre falou ontem numa live, a gente vai ter transmitido pela paróquia um momento de contrição para ajudar a nossa própria preparação para a Páscoa, já que esse ano vai ser muito difícil ter uma confissão presencial.
Então, há outras maneiras de atingir o perdão de Deus pela igreja, e uma delas, então, não vai ser uma confissão comunitária, nem uma confissão geral, porque não é o caso, mas vai ser um momento de preparação através da internet. Então, fiquem ligados também, isso vai começar a ser divulgado na página da Pastoral Familiar. Lembrando aquelas pessoas que estão aí na rua, que precisam da nossa ajuda, tem várias organizações que estão ajudando, recebendo, acolhendo os moradores de rua, né, nesse momento de contágio, de pandemia. Então também olhem um pouco para essas pessoas. Quem puder ajudar monetariamente ou com mantimentos, por favor, preste atenção nisso. E vamos nos manter então nesse espírito de oração, de esperança, de alegria, porque por mais que as coisas fiquem difíceis, e vão ficar difíceis para muita gente, lembrando, a gente tem aquilo que é mais importante, que é a presença de Deus, que é a presença do Espírito Santo e a presença da nossa família. Então, Deus abençoe vocês, Sandra Ferros, Laurenice Santos, um beijo para todos que acompanharam com a gente, e amanhã nós estaremos de volta às 11h30 para falar um pouquinho mais da vida em família, do amor em família. Vamos terminar porque já tá começando a bater a roupa lá, vamos ter que fazer o almoço também, né, gente? Bom almoço para todos, bom trabalho de casa, bom home office, boa brincadeira com as crianças, vejam um filme, né? Brinquem um pouquinho com as crianças, enfim, dá para fazer um monte de coisa. Deus abençoe a todos. Amanhã, nesse mesmo horário, 11h30 da manhã, nos encontramos aqui, né, para rezar e santificar o nosso dia. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Deus nos abençoe a todos, em nome Amém. do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tchau, 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 gente. tchau, até amanhã. Tchau, Fernanda. Deus abençoe.